Fala, amigos do meu canal no Facebook ou do YouTube, para onde este vídeo chega. É uma satisfação imensa poder divulgar os ensinamentos de Jesus, dar uma palavra amiga para as pessoas que estão desalentadas um pouco, né? Com uma dor moral assim, para começar a caminhada, né? E na vida a gente tem que estudar, né? Seguir os ensinamentos de Jesus. E a noção clara do ensinamento constante do Evangelho, para que a gente possa entender melhor qual é o caminho de Jesus, né? Porque estamos frente a um mundo cheio de desafios, né? E estamos constantemente buscando o auxílio de Jesus para os dramas particulares, para os nossos dramas particulares. Então, faz-se necessário que a gente encontre em nós também, quando a gente reflete esses ensinamentos, para que a gente possa nos abrandar emocionalmente e passar, assim, uma questão de visão para as outras pessoas que estejam buscando este acolhimento, para que as pessoas se fortaleçam nos seus leitos de dor, né? E assim a gente possa efetivar essa comunicação. O ensinamento que eu disponho aqui hoje vai falar para nós de como é o meu convívio com o YouTube. O YouTube, né? Que eu comecei, vou contar um pouquinho de história para vocês. Eu comecei fazendo um estudo da Bíblia no YouTube. Esse estudo direcionou para que eu pudesse, ocasionalmente, em ocasiões devidas, né? Ministrar pequenos aconselhamentos no YouTube com relação para que todos pudessem ler a Bíblia. De uma maneira diferente, e não tão menos diferente, eu dava pequenas soluções para as pessoas. Essas pequenas soluções, para a gente, coube a ideia de eu encerrar com uma ministraçãozinha das ocasiões que eu estava. Eu estou perdendo a vergonha de falar em público, coisa que eu tinha, né? Mas eu venho perdendo mais, né? Então, essa ministração é ecumênica, né? Todos podem usufruir deste estudo. E, assim, como é um dia a dia meu com os ensinamentos sagrados do Evangelho, eu não ia desmerecer alguma parte que eu estava pronto para me educar, né? Com isso que eu estou falando e constantemente me aplicando, né? Porque é um estudo ecumênico do rebelde de Jesus. Mas, frente a isso, eu dava uma noção do que eu tinha em mente, né? Porque é um assunto que, de idas e idas, vai muito do gosto da pessoa de querer parar e entender um pouco do que estamos ministrando. Então, estes ensinamentos percorrem do que estamos ouvindo ou, então, a gente está dando nossas pequenas aulinhas para que a gente possa, então, entender qual é os assuntos da atualidade. Porque, afinal de contas, quando a gente entende qual é o nosso desafio, né? Momentaneamente, a gente perde a vergonha, né? Porque aí a gente tem toda uma disciplina correta para falar. E a gente vai, então, entender qual é o nosso movimento, né? Porque, nesse estado caótico que encontra o espírito do planeta, nós, então, devemos lançar uma mensagem a essas mentes para que a gente possa, então, resgatar o espírito ecumênico no nosso meio. Eu tenho aqui para vocês, falando nisso, que é em série, né? E falando desses ensinamentos, eu tenho uma passagem da Bíblia Sagrada para discorrer com vocês, para falar, assim, da atuação do mundo espiritual superior. Porque, quando a gente vai falar do Evangelho, da passagem da Bíblia Sagrada, falar da Bíblia Sagrada, transcorre que a gente não está falando sobre um objeto da Bíblia Sagrada, encontrando com um objeto da Bíblia Sagrada. Bem que a gente nota que a nossa vivência é a Bíblia Sagrada, mas a gente não se encontra lá, né? É porque, muitas vezes, a referência do nosso estudo não é o nosso eu desejado. Então, a gente tem que dialogar, colocar o nosso eu desejado para que a gente, então, possa dar um respiro, né? Na hora de, será que eu estou falando com o meu eu desejado? Então, isso torna para nós toda referência, né? Da onde que nós devemos ir, para onde nós devemos ir e estar ali, né? Porque a nossa visão, quando a gente lança a nossa visão, é totalmente do Evangelho, para o Evangelho, ou para a Bíblia Sagrada, ou para as passagens da Bíblia. Então, nesse pequeno contexto de visibilidade das Escrituras Sagradas, ou de qualquer outra, que a gente, de qualquer outra, da Bíblia Sagrada, né? Porque muitas pessoas fogem à lógica, né? Não estão ali curtindo a Bíblia em si, mas colocando os seus pontos de vista. Com nós ocorre a mesma particularidade, né? Se a gente não estar totalmente com a mente ali, onde nós estamos, então,
é preciso fazer essa analogia para a gente distanciar do resquício do ego, né? Porque muitas vezes a gente vai estudar sobre o ego, tá? Eu lanço aqui essa aula minha, que eu tomo, tá bom? Eu também estou no aliciamento para as aulas de moral econômica. E assim, a gente tropa de tudo na rede, né? Mas assim, tem muita coisa para a gente se aperfeiçoar nos estudos. E os estudos caminham, né, pessoal? Não estão ali patinando para que a gente não possa recorrer a um estado de espírito pronto, né? Tudo isso para que a gente possa ler a Bíblia Sagrada. Então, esse é o nosso caminho de estudo, né? Então, eu peguei uma passagem que a Simone Rosa, uma legionária da boa vontade, publica no Facebook. Ela, com a boa vontade dela, né, cumprindo os desígnios de Deus, lança o estudo temático, assim, das Escrituras Sagradas de uma passagem da Bíblia e posta na rede. E eu peguei isso daqui e veio muito a calhar com o desafio que está condicionado para a gente entender qual é essa relação do eu desejado, do ego e do estudo, né? E essa passagem da Bíblia Sagrada vem muito falar dos Espíritos de Deus e de uma mensagem que eu recebi tendo à frente eu devo muito ao irmão Flecha Dourada. Então, essa mensagem que eu vou ler agora, eu dedico ela, eu tenho certeza que veio da espiritualidade, pela mentoria do nosso irmão Flecha Dourada, né? E a passagem da Bíblia Sagrada é Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 28 a 40. Vamos estudar essa passagem no contexto em que a gente lança o desafio para a gente entender qual é a perseguição do ego e o eu desejado, né? Muito em voga para que a gente possa sintonar aqui com os ensinamentos constantes da religião de Deus e os rebeldes de Jesus, né? Que a gente tem que levantar o tomo para que a gente possa articular o nosso desafio que é entender os processos de disciplina, estar em voga com todo o entendimento apropriado para a gente não ferir quem está ouvindo e também qual é o nosso eu desejado, né? Na mensagem. Vamos lá. Regressava e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu, pois como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto, profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e começando por esta escritura anunciou-lhe a Jesus. E indo eles caminhando chegaram a um lugar onde havia água e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus, Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. Que jubiloso seguiu seu caminho, mas Filipe achou-se em Azoto e indo passando evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. A gente nota aqui que havia uma leitura do eunuco numa carruagem. Ele não entendia bem e parou num determinado caminho e encontrou Filipe. Filipe aqui estava numa aparição espiritual, numa demonstração espiritual. Para a gente compreender essa aparição ele estava se locomovendo espiritualmente pelo espaço. Aí nota que ele então vendo, porventura o que está lendo, como diz a passagem, ele respondeu, pois como poderei entender? Ele entendendo que o eunuco dizia através das escrituras e continuando, se alguém não me ensinar. Então, nota aí o eu desejado está falando para o eunuco que ele aborda nos ensinamentos, pois como poderei entender? O eu desejado é a leitura do ensinamento constante, da sublime passagem que Jesus é a referência. E Filipe que subisse com ele e se sentasse, lesse a passagem da escritura que estava lendo, foi levado como ovelha ao matadouro e por aí vai. Ele diz, eles não entendiam muitas escrituras, então o ego estava perdido numa noção. Então a pergunta do eunuco vai muito refletir o ego agora, prestem atenção, quem diz isso, o profeta de si mesmo ou de algum outro? A passagem é,
da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e por aí vai. Ele pergunta quem diz isso, o profeta de si mesmo ou de algum outro. Então Felipe desarticula este ensinamento aqui. Então Felipe tomou a palavra começando por esta escritura, entenderam? Então Felipe estava tomado de uma posição espiritual onde ele leu o que o eunuco queria com esta passagem e logo se encontrou com o eunuco, pois se alguém não ensinar como ele iria aprender? Notam então, entendes porventura o que estás lendo? Notam que há um espelho entre Felipe e o eunuco e ali a tomada da carruagem, porque senão a gente não entenderia de onde estava para onde estava indo a mensagem. E por aí a gente nota a participação dos espíritos superiores, nessa passagem dos Atos dos Apóstolos de Jesus capítulo 8 versículo 28 a 40. E aqui como a gente está no ensinamento constante dos ensinamentos para a gente partilhar com os outros, eu referendo a nosso estudo de hoje, até que a gente observe os ensinamentos constantes da posição espiritual, que sem dúvida eu tenho como referência o nosso irmão Flecha Dourada na espiritualidade. Diz assim, ele: as vozes femininas terão algo relevante a dizer no discurso sobre desenvolvimento social agora. Ele continua, elas poderão ampliar significativamente nossa visão de mundo. Este é o momento perfeito para atividades criativas e artísticas e a vida cultural pode receber novos e valiosos impulsos. Alguns poderão até topar com um caso de amor apaixonado. Saiba desde já que esse caso pode ser mais profundo do que você espera. Aí ele continua a sua mensagem. A melhor maneira de fazer isso é dialogando com pessoas próximas a você. Fazer essa parceria com os irmãos espirituais, né? Dialogando para a gente poder compreender mais sobre as Escrituras. Não se trata de encontrar respostas rápidas, mas sim de iniciar um processo necessário de renovação. Esses dias ofereceram muitas excelentes oportunidades, mas você deve aproveitá-las ativa e conscientemente. Conscientemente para o respaldo todo da pauta que os nossos amigos espirituais querem que a gente esteja consciente e predisposto. A harmoniosa conexão indica que existem possibilidades completamente novas no campo coletivo. Formam um grande regimento nos signos de ar. Dificilmente haverá momento melhor para começar a manifestar novas visões e ideias que formam o ápice da figura da pipa. É como uma pipa, né? A gente vai emendando